Pensando na parábola da semente, como eu disse, na infância a gente teve a experiência de colocar a semente num potinho como esse, talvez, ou maior, para ver o processo de germinação e de crescimento. Mas é interessante a gente pensar um pouco mais para trás. Hoje a gente tem equipamentos mecanizados, até muitas das vezes hoje controlados por satélite. Vi um vídeo esses dias muito interessante, uma colheitadeira, programa o trator, já encostado lá, e a colheitadeira já descarregada do trator e precisa dar auxílio de ninguém. Mas nos tempos bíblicos não era assim. Os tempos bíblicos pegava a semente e jogava, semeava. Ou seja, essa semente que era semeada ia caindo no solo e ia produzindo frutos. E é isso que Jesus então tenta ilustrar, ele consegue, né? Ele ilustra, né? A respeito do lavrador, ilustra a respeito da semente. Então eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versos 26 a 29. Nós vamos ler, vamos orar, e pedir ao Senhor que a gente gaste o tempo aqui pensando a respeito desses versos. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente na terra. Dormiu e se levantou, de noite ou de dia, e a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio da espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe passa a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar? Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. E ela, Senhor Pai, é a autoridade sobre nós para nos guiar, para nos ensinar, para nos instruir, Senhor. Nós pedimos, Senhor Pai, nessa manhã, o Filho do teu Santo Espírito, para que a tua palavra, Senhor Pai, possa produzir, possa render frutos, Senhor Pai, para a glória do teu nome. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida, Senhor Pai, com as minhas limitações, com as minhas imperfeições, de maneira, Senhor Pai, que o Senhor vai ser honrado em tudo isso. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha a nossa introdução. Jesus está contando uma parábola de uma semente que cresce espontaneamente nessa parábola. Ela, de forma misteriosa, sem que ninguém saiba, ela germina, ela brota, ela cresce, ela produz. Ele contou essa parábola quando estava em meio à multidão. Se a gente olhar no início do capítulo, a gente vai ver isso. E o texto afirma ainda que a multidão era tão grande que Jesus teve que subir a um barco, se afastar um pouco da praia e dali então ele lançar os seus ensinos. E é interessante que o capítulo 4 registra outras parábolas, né? E uma parábola que é registrada também no capítulo 4 é a parábola do semeador. Por isso, então, eu trouxe aqui a semente para tentar ilustrar a ideia de que se tinha na época sobre esse semeador. Ele pegava essa semente e, assim como eu fiz, ele saía lançando essa semente à terra. Não é como depois de um tempo, eu participei disso. Lembra daquela máquina? Ia batendo na terra, ela afundava, abria, caía a semente, fechava e assim por diante. Como eu disse, sempre passava, embora eu sou novo ainda, tá? Hoje tem equipamento mais moderno ainda, né? Controlado por satélite. Então Jesus está ilustrando algo que era conhecido daquelas pessoas naquela época. Ele está comparando o reino de Deus, como a gente já pensou aqui, que é uma parábola,
de um lavrador, de um semeador que está semeando sementes. Mas é interessante a gente pensar a respeito das características dessa semente que ele está falando. E ele compara então essa semente com o reino. Então a gente pensando nessas duas parábolas, a parábola do semeador e a parábola da semente, elas são muito semelhantes. É possível a gente pensar que elas estão ensinando o mesmo princípio, porém de âmbitos diferentes. Enquanto a palavra do semeador destaca a responsabilidade humana, isto é, a semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu num solo bom. O bom solo é a representação de um coração que responde à pregação do Evangelho, responde àquilo que foi pregado. Já a parábola da semente enfatiza, mostra a soberania de Deus. Por quê? Porque como a gente vê durante a parábola, essa semente, sem o auxílio de ninguém, ela cresce, ela brota, ela chega ao ponto de ser colhida. O texto no verso 29 diz que ela chegará ao momento da ceifa. O que é ceifa? Ceifa é o momento onde vai ser passada a foice. No caso de feijão, é arrancado. Mas em outras culturas, você vai ali com a foicinha cortando. Arroz, por exemplo, aqueles que têm origem indonésia aí, sabem que a Indonésia é um grande produtor de arroz. Não é verdade? E para colher arroz, precisa passar a serrinha, É uma serrinha curva, como se fosse uma foice mesmo, Só que mais estreitinha. Então, para isso, a gente poderia pensar a respeito dessa soberania de Deus, nessa germinação dessa planta. Porque, como eu disse, não há auxílio de ninguém. Então, essa soberania de Deus mostra que o coração do homem só pode receber, só pode frutificar no momento em que ele nasceu de novo, no momento em que ele foi regenerado. É muito interessante nós pensarmos isso. Então, eu gostaria de pedir para a Renata ir para o primeiro ponto. Primeiro ponto, enfatiza os versos 26 e 27. Eu vou ler novamente para nós. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra. Dormiu e se levantou noite ou dia. E a semente brotou, cresceu, não sabendo ele como. Jesus está falando que o reino de Deus, nesta comparação, é semelhante a alguém que se levanta, seja noite ou seja dia, e essa semente cresceu espontaneamente, secretamente, sem que ele desse conta como isso aconteceu. Ou seja, de maneira espontânea, essa semente germinou e cresceu. Ele enfatiza que o agricultor não sabe como isso ocorreu. Isso está no verso 27, final do verso 27. Ela brotou, cresceu, não sabendo ele como. Voltemos para o primeiro versículo, para os primeiros versículos do capítulo 4. O que diz lá para nós? Do 1 ao 3. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e juntando-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia, e toda a multidão que estava à beira da praia, estava na terra à beira da praia, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina.
E qual era o ensino? Escutem. O semeador saiu a semear. O semeador saiu pelas terras a semear. Ele está semeando pela terra algo, alguma semente. Vamos olhar o versículo 14 agora. O semeador semeia o quê? Então, qual é essa semente que o semeador está semeando? Que palavra? É a pergunta que nós podemos fazer. Esse semeador, então, está semeando a palavra de Deus. Esse semeador, então, ao sair pelo mundo semeando a palavra de Deus, quando ela cai no solo, o que ela faz? Ela germina. E ao germinar, o que ela faz? Ela cresce, ela brota. E ela cresce ao ponto de se tornar uma planta grande, que vai chegar um momento de ser colhida. Lá na experiência da escola, o máximo que a professora poderia nos ensinar era o quê? Que estando os elementos, tudo apropriado, a semente produziria o brotinho do feijão lá, nasceria. Mas ela consegue explicar todo esse processo, como ele funciona? Não. Assim é o que o texto está falando para nós. O lavrador, aquele que joga a semente, ele fica pensando: como pode acontecer isso? E é interessante a gente perceber então que a semente cresce sozinha porque nela há vida. A vida está contida na semente. O Evangelho, então, a palavra, então, é a semente da palavra de Deus, que quando semeada, vai crescer, vai produzir frutos. Ao cair a terra, ela vai germinar. Se pensarmos no paralelo que Jesus está fazendo entre a agricultura, entre o agricultor ali que coloca a sua semente e aguarda um tempo para que essa semente produza, é o mesmo princípio no reino de Deus. Jesus não está fazendo um paralelo entre o que é eterno e o que é terreno. Ele está dizendo: olha, o trabalhador, o agricultor, o lavrador joga a sua semente e aguarda o tempo. Assim é o reino de Deus. Ela vai cair no solo, ela vai cair no coração, ela vai produzir fruto, ela vai crescer, mas vai chegar um momento em que será colhida. Paulo vai falar em 1 aos Coríntios, abram aí suas Bíblias, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Quem achou pode ler, por favor. Três, seis. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Esse crescimento aconteceu também por fases? Com certeza. Esse crescimento teve o auxílio de pessoas? Com certeza. Mas quem é que estava no controle de tudo isso? Deus. Por isso que a parábola enfatiza a soberania de Deus.
É Deus quem está no controle desse processo entre a semeadura, a germinação, o crescimento e a colheita. É Deus quem está à frente desse processo. E como tal, Ele é merecedor de todo o crédito. Ele é o merecedor de toda a honra por tudo isso acontecer. Você já parou para pensar por que é que você está hoje nesta igreja se entendendo como um salvo no Senhor Jesus Cristo? Foi você quem acordou um dia e disse: não, eu vou em direção a Deus? Foi você que no seu próprio coração disse: não, eu estou condenado e agora eu quero ser um salvo? Foi isso que aconteceu? Não, a Bíblia fala que Deus veio ao nosso encontro. Ele nos amou primeiro. Ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos chamou pela sua voz. E então nós atendemos a esse chamado. Ou seja, a ação da salvação parte de Deus. A ação do convencimento parte de Deus. A ação do sustento das nossas vidas parte de Deus. Temos as nossas responsabilidades? Claro que sim. A Bíblia diz que somos indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, não podemos chegar diante de Deus e dizer: não, eu não tive chance alguma. Eu nunca ouvi falar sobre o seu nome. Os salmos dizem que a glória de Deus foi manifestada à terra através das coisas criadas. Então o homem não tem desculpa. Romanos vai falar que o homem trocou o Deus verdadeiro pela mentira. Ou seja, o homem não tem desculpa por rejeitar a Deus. Mas é o próprio Deus que provoca o coração do homem a crer, a confiar, a depender. Pergunto novamente: por que você está aqui hoje se entendendo como um salvo no Senhor Jesus Cristo? Porque um dia o Senhor tocou o seu e o meu coração. Um dia Ele nos despertou desse sono eterno que vivíamos, destapou os nossos ouvidos, tirou a venda dos nossos olhos e nos permitiu então ver quem Ele é. E que a gente não permaneça apenas como uma plantinha que simplesmente germinou sem um propósito algum. Essa planta precisa crescer ao ponto de produzir, e quando produzir, já vai produzir frutos para o reino, e quando produzir e cumprir o seu propósito, um dia Deus vai colher essa planta, seja ela pela volta dele, seja ele pela nossa morte. Ou seja, existe uma fase para cada uma das coisas, tanto na vida da planta, quanto na nossa vida pessoal. Já pararam para pensar nisso? Como está o desenvolvimento da planta, da semente que Deus plantou no seu coração? Como está acontecendo esse processo? Você tem rendido frutos para o reino? Você tem sido uma planta saudável, uma planta que pode vir os ventos, pode vir a enxurrada, pode vir a tempestade, que ela permanece ali firme? Ou é uma planta que com um simples vento ela se passa, ela se desvanece e morre?
não, pode voltar. É que eu não consegui imprimir a cópia dela, então. O que a gente pode perceber até aqui? Nós podemos notar que o mesmo princípio do reino de Deus acontece. Não sabemos explicar exatamente como acontece a germinação, o crescimento e a frutificação do evangelho no coração do homem. Esse desenvolvimento pertence somente a Deus. Sabemos apenas que ele ocorre de maneira perfeita, preparando o homem para o dia da colheita. Diante disso, podemos compreender que todo o crescimento vem de Deus e é para Deus. A nossa tarefa é pregar, é espalhar a semente. Porém, os créditos são de Deus. A Ele deve ser a honra pela grandiosa obra realizada. Novamente, a parábola está enfatizando a soberania de Deus. Ele é aquele que faz a semente germinar. Ponto 2, Renata, por favor. A terra por si só frutifica, versos 28 e 29. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe passa a foice, porque é chegada a ceifa. Algumas pessoas acham que podem contribuir para a sua própria salvação. Eles entendem que esse processo cabe ao homem. Mas a gente pode olhar a expressão que diz na parábola, porque a terra por si mesmo frutifica. No original, isso se traduz como automaticamente. Ou seja, essa germinação acontece de forma automática, de forma espontânea, sem o auxílio de ninguém. Quando a palavra é semeada no coração dos homens, ela produz crescimento. Ela frutifica espontaneamente, porque nela tem vida. O que a gente pode pensar, então, a respeito dessa produção espontânea? O que a gente pode pensar a respeito da semente conter nela mesma a vida, do evangelho ter nele mesmo a condição dele frutificar? É interessante, não sei se vocês já tiveram um privilégio. Por exemplo, Rita esteve ainda há pouco entre nós. E ela relatou a nós que ela foi para uma região onde não tinha um seguidor de Cristo. E o desafio dela então era confiar no Senhor e crer que o Senhor é poderoso não só para guardá-la, mas fazer com que a palavra de Deus fosse aceita no meio daquelas pessoas. Coragem da parte dela. Louvável a sua atitude, o seu comportamento. Mas aonde ela está colocando a sua confiança? Nela mesma? Em Deus. Ela era uma mulher, não é, né? Ela é uma mulher. Na cultura daquela religião, ter uma mulher à frente é desonra. Ter uma pessoa que é de outra religião ainda ensinando os seus é mais desonra ainda. Mas vocês têm visto os vídeos que ela tem mandado? Pelo menos para mim ela manda. Das crianças ouvindo, sendo ensinadas a respeito do Evangelho. E algumas crianças estão dizendo para ela: quando eu crescer eu quero ser pastor. Quando eu crescer eu quero servir a Deus. Já pararam para pensar nessa lógica de Deus?
enviar para o meio de um povo que desonra a mulher, que não crê no Evangelho, e Deus então faz essa semente ali frutificar. Vidas ali serem transformadas. Alguns vão dizer, mas são crianças. Amém que são crianças. Essas crianças vão crescer. Essas crianças vão formar suas famílias. O Evangelho então vai alcançando gerações após gerações. De maneira espontânea, automática, o Evangelho vai produzindo no coração daquelas crianças o crer. A Bíblia diz então que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus então é lançada, ela faz esse processo de transformação. Ela faz esse processo então de brotar, de germinar no coração do homem. O que nós podemos concluir com isso? O homem é incapaz de contribuir para a sua própria salvação. Conclusão para nós finalizarmos essa mensagem. Nós podemos tirar algumas lições dessa pequena parábola. A primeira delas é: a parábola da semente que cresce secretamente ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. É Deus quem dá o crescimento, e isso é uma obra exclusiva dele. Ponto de número 2. Essa parábola nos ensina que Deus dá o crescimento e Ele sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, ela cresce, ela amadurece, ela produz frutos. E Ele sabe o momento da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da sua vontade. Ou seja, é Deus quem sabe cada uma das fases que essa semente vai passar. Assim também é na nossa vida. Mais uma lição para nós pensarmos. Ela nos ensina que a colheita é o momento da vitória, a alegria dos santos. A colheita terá a hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá nem um minuto antes, nem um minuto depois. Devemos aguardar de forma ansiosa esse dia, confiando que Deus está no controle, mas apenas Ele é quem sabe quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso, os ímpios serão separados dos santos, e o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. Nesse dia estaremos para sempre com Ele. É muito interessante a gente pensar nisso. Nós vivemos uma geração que tem medo da morte. A gente vive no meio de uma sociedade que a morte é assombrosa. Mas para o crente não deveria ser assim. Por quê? A morte é apenas um ritual de passagem. É um momento em que o corpo físico se desliga do espírito. O seu corpo é mortal, mas a sua alma não. A sua alma é eterna. Você então deveria estar alegre, porque o seu corpo já findou, já produziu o processo natural que Deus assim estabeleceu. E o que você vai desfrutar agora é o quê? A presença eterna de Deus. Ou seja, o que tem do lado de lá é muito melhor do que o lado de cá. O
que a Bíblia nos promete que teremos do lado de lá? Alegria, gozo, paz, contentamento, um lugar sem choro, sem dor, sem sofrimento. Um lugar onde estaremos eternamente na presença daquele que nos criou. Ah, mas eu sou muito novo. Ah, eu não desfrutei nada ainda. Ah, eu tenho planos para isso, para aquilo. Nem casar eu casei ainda, né, Isaac? Podemos viver planos nessa terra? Com certeza podemos. Mas qual é o propósito da nossa vida? Para onde estamos caminhando? Paulo disse: esperamos apenas nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. O nosso anseio, o desejo do nosso coração, essa busca ansiosa por esse dia tem que ser uma alegria no nosso coração. Porque será o dia da vitória, não só pessoal, mas coletiva. Porque o texto diz para nós, né, que nesse dia da colheita, Deus vai fazer separação entre ímpios e os justos, os filhos de Deus. Ponto 4. A parábola ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma como o evangelho impacta a vida de alguém, mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse processo por completo. Como eu disse, o que te fez ter o convencimento de que você era um pecador, de que você precisa de Jesus, que você necessita da sua salvação, e não ao contrário. Deus sem você continua sendo Deus. Porém, nós, sem a figura de Deus, sem a figura de Cristo nas nossas vidas, somos o quê? Somos alguém condenados à destruição. Somos alguém condenados à perdição eterna. Como esse processo se dá, como esse convencimento se dá, João 3 fala para nós. É a dúvida de Nicodemos: como pode nascer de novo? Jesus então explica para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Aplicações. Como cristãos, nós devemos ter a paciência de um agricultor. Pregamos a palavra de Deus, pregamos a respeito da semente do Evangelho, mas precisamos ter perseverança e paciência. Por que que é necessário? Porque o ato de semear custa, mas ele não pode nos desanimar se esse fruto não está vindo. Pensando um pouco e fugindo um pouco do que está escrito, pensando na nossa igreja, na ICI, temos 25 anos, entre 50 e 60 membros. Nessa semana, na Casa da Perla, a gente estava conversando um pouco a respeito disso. Aos que estavam presentes, talvez se lembrarão. Semana retrasada, semana passada a gente não teve porque a Perla teve que viajar. Por que que a nossa igreja, às vezes, estagna nesse crescimento? Por que que muitas das vezes os membros não crescem? Falando em número e não em qualidade. Uma das questões que a gente levantou lá, um dos raciocínios que a gente teve lá é: será que eu e você
temos colocado os nossos dons, os nossos talentos em favor do reino? Foi um dos pontos que a gente levantou lá. Eu, como membro da ICI, tenho feito o meu papel de evangelizar as pessoas, de lançar a semente do Evangelho, dizer para o perdido que ele necessita de Cristo para a sua vida, ao invés de dizer para ele, não, vai lá na ICI, lá é bom, tem comida todo domingo, tem um povo que te recebe bem, tem até às vezes algumas festinhas lá que tem um monte de comes e bebes. O que deveríamos falar para essas pessoas? Olha, você precisa de Cristo, porque sem Cristo você está condenado. Sem Cristo não há condições do seu pecado ser perdoado. Sem Cristo haverá um dia que você terá que prestar contas diante de Deus. E ai daquele que se aproximar diante do Senhor sem a figura de Cristo. Um outro ponto que nós levamos ao entendimento na nossa conversa foi: Deus deu a nós dons e talentos. Será que a igreja do Senhor tem falta de alguma coisa? A gente chegou no entendimento que não. Mas na prática da igreja, na prática do dia a dia da igreja, por que esses dons então não estão sendo colocados à disposição do Senhor? Eu não tenho essa resposta. Se vocês tiverem, por favor, me ajudem a entender. Por que há cadeiras vazias? Que a gente possa pensar a respeito daquilo que Tiago diz. Abram suas Bíblias aí em Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Vários pontos a gente pode tirar desse versículo, eu não vou me alongar na pregação, mas que a gente possa ser, em primeiro lugar, pacientes. Que a gente possa aguardar a vinda do Senhor, aguardando de forma firme. Porque uma coisa é certa, o Senhor virá. Amém?